Olá, bem-vindos ao Pleitéa e mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que divide opiniões. Pais na sala de terapia. Pode ou não pode? E aí? Eis a questão. Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que, como falei para vocês, divide opiniões. Alguns acham que é legal, outros acham que não é legal. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema. E no final desse vídeo eu quero que você me fale qual é a sua opinião aqui nos comentários. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, todos os dias eu recebo muitos pais e atendo muitas crianças. E esse processo de choro, de negação para entrar na sala, negação para entrar no consultório é muito comum e acontece diariamente. E muitos terapeutas profissionais têm a abordagem de entrar com a criança sozinho na sala de terapia, desde o primeiro contato. E outros têm a abordagem de levar os pais para a sala de terapia e atender essa família juntamente à criança naquele momento. Então, existem dois pontos a serem falados desse momento. Mas para a gente começar, a gente precisa entender como funciona a relação afetiva da criança com a família e especialmente a mãe. Quando a criança está ainda no processo intrauterino, dentro da barriga da mãe, lá no útero, as relações de troca são muito intensas e acontecem via cordão umbilical e também via os sons que a criança ouve, as emoções que a mãe sente. Então, esse processo é um processo muito forte, muito potente. E quando essa criança nasce e inicia o seu processo de amamentação e começa o seu processo de desenvolvimento humano de uma maneira geral, quem está ali com ela são os pais. São os pais que estão ali junto a essa criança. Então, nesses pais, é nessa família que a criança vê o seu eixo de proteção, vê a sua rede de apoio, vê a sua rede de proteção. Então, quando essa criança vai crescendo e vai amadurecendo, aos poucos ela vai criando habilidades de perceber novas pessoas e de criar relações afetivas com outras pessoas. Então, ela começa a estabelecer vínculo com outras pessoas da família, os avós, os tios, ela vai estabelecendo o vínculo com outras pessoas. Mas esse processo, ele acontece como? Acontece de uma maneira gradual. Então, para a criança estabelecer o vínculo com outra pessoa, que não seja esses pais que ela já conhece, que ela já estabeleceu o vínculo desde lá dentro do útero, ela está estabelecendo o vínculo com esses pais. Então, são as pessoas que ela mais conhece e mais confia. São as pessoas que mais estão próximo a ela. Ela demora um tempo para estabelecer outros vínculos e outras relações. E até um certo período da vida, a criança se enxerga como um ser único. Ele, a criança e a mãe são uma única coisa. E por que esse processo acontece? Por conta de todo o histórico gestacional e de amamentação. Então, a criança se vê como um ser único à mãe. Falando do processo cognitivo e psicológico, a criança ainda não se vê como um ser individual, como um ser único, como o fulano, como, por exemplo, a Maria ou João. Ele muitas vezes se vê um ser integrado aos pais e especialmente à mãe, por conta do processo todo gestacional e de vínculo que é formado durante a vida
dessa criança, durante o período de vida dessa criança. Então, a gente precisa deixar essa informação guardadinha, que daqui a pouco a gente vai precisar dela. Então, quando a gente começa a entender esse processo e como é que essas relações afetivas, essas relações psíquicas acontecem, a gente começa também a refletir sobre o dia a dia dessa criança. Então, agora você vai guardar essa informação que eu falei para você e você vai pensar nesse exemplo. Agora que você já sabe como as relações afetivas acontecem, como uma criança forma relações afetivas, então pense nesse exemplo. Eu vou dar um nome fictício que vai ser João. Então, o João tem 1 ano de idade e durante todo esse ano de idade, ele teve contato diretamente com um grupo restrito de pessoas, que é composto por pai, mãe e avós. Esse é o grupo que essa criança mais convive. E agora, esse grupo de pai, mãe e avós estão começando a perceber sinais de autismo nessa criança. Esse grupo, o pai, a mãe e os avós, levaram essa criança para uma avaliação com o neuropediatra depois de assistir os vídeos aqui do Playter no YouTube e também no Instagram, e resolveram começar a estimulação precoce por indicação do pediatra como terapia ocupacional. E quando essa criança chegou no consultório pela primeira vez na vida, um local novo que ela nunca tinha visto, ela ficou um pouco assustada, insegura e ficou no colo da mãe, onde ela se sentia mais confortável. E aí chega uma pessoa nova que ela nunca viu na vida e fala para ela: vem comigo, vamos lá brincar? E essa pessoa pega o João no colo e leva ele sozinho pela primeira vez na vida para uma sala que ele nunca foi, num lugar que ele nunca viu. Qual será as emoções que o João vai sentir ali? Será que ele vai achar aquele local divertido? Será que ele vai se sentir confortável? Será que ele vai ficar com medo? Será que ele vai se sentir inseguro? Será que ele vai ficar assustado? Eu acho que sim. Normalmente, quando isso acontece, qual é a primeira resposta da criança? Chorar. O choro é o principal meio de comunicação que as crianças aprendem. É chorando que essa criança consegue expressar as suas emoções. Então, desde que ela nasceu, ela começou a realizar e emitir um comportamento chamado choro. Então, quando ela nasce e respira aquele primeiro ar, expande o pulmão, ela chora para demonstrar que ela está sentindo aquela dor da expansão e aquela sensação nova. Quando ela está com fome, quando ela está com frio, quando ela está suja, ela chora. Quando ela está desconfortável, ela chora. E assim ela vai aprendendo que chorar é uma forma de se expressar. E quando ela chega nesse local e sente todas essas emoções, qual é a forma que ela encontra de demonstrar isso? Chorando. Então, o choro dessa criança precisa ser validado como uma forma de se expressar, como uma forma de dizer o que ela está sentindo. E de muitas vezes dizer que ela não está bem, que ela não está confortável naquele momento. Por que não, nesse momento, não fazer um acolhimento? Um acolhimento dessa criança para que ela possa, aos poucos, estabelecer um vínculo, estabelecer uma relação de afeto e se sentir aos poucos confortável nesse espaço. Então, pensar sobre uma outra ótica também é interessante e importante. Pensar sobre a ótica da criança
E como essa criança estaria se sentindo? Por que esse choro está acontecendo? Qual é o motivo desse choro? Então agora a gente vai resgatar aquela informação lá do começo do vídeo sobre a criança se sentir parte e se sentir um ser ligado à família e especialmente à mãe. A gente falou no começo do vídeo que essa criança, por conta de todo o processo de vida, ela, até um certo momento, psiquicamente, ainda não se vê como um ser individual, que consegue realizar ações individualizadas. Muitas vezes, ela se vê ligada à mãe e só começa a se ver como um ser individual depois de uma certa idade. Então, naquele momento, talvez aquela criança esteja vivenciando aquele processo de desvinculação. E quando ela precisa entrar em um novo espaço em que ela nunca viu, com uma pessoa nova que ela também nunca viu, esse elo entre mãe e filho, esse elo de eu sou um ser ligado à minha mãe, ele começa a se quebrar. E essa criança começa a se ver sozinha, como um ser individual. E muitas vezes esse impacto dessa quebra, quando acontece, é uma descarga de emoções. Tanto nessa família, nesses pais, nessa mãe, quanto nessa criança. Então, esse processo de separação, por mais que seja por alguns minutos, com uma distância de uma porta um do outro, não é um processo fácil. É um processo que gera muitas emoções. Emoções positivas e também emoções negativas. Emoções que precisam ser acolhidas, emoções que precisam ser validadas, emoções que precisam ser respeitadas e acolhidas. Então, quando uma criança entra num consultório, numa sala de terapia pela primeira vez, ela não está entrando ali sozinha para fazer apenas uma avaliação. Ela está levando com ela uma carga de emoções. Ela traz com ela uma carga de emoções. Quando essa família chega em um consultório, você profissional que pode estar assistindo esse vídeo agora, quando essa família chega no seu consultório, ela nunca chega sozinha. Ela sempre traz com ela uma mochilinha. E nessa mochilinha existem várias emoções. E ela carrega essa mochilinha das emoções para onde quer que ela vá. Então, colocar esses pais, essa família dentro desse processo, acolher esses pais e essa família dentro dessa ótica de estabelecer um vínculo, formar um elo de confiança e fazer com que essa família e essa criança confiem em você, confiem no seu trabalho, confiem na sua presença ali naquele espaço, é fundamental. Então, o acolhimento dessa família dentro desse processo terapêutico também precisa acontecer. Aquela criança, ela não está sozinha, ela está ligada a essa família, está atrelada a essa família. E como a gente fala muito aqui no Pleitéia, nós, profissionais, de uma maneira geral, passamos um período de tempo muito curto com as crianças dentro de um processo de intervenção. Então, uma sessão dura, em média, 1 hora a 40 minutos, dependendo do dia, dependendo do local. Então, 1 hora, 40 minutos, 30 minutos, é um tempo muito curto para a gente conseguir fazer com que essa criança se sinta 100% confortável em um único dia, em um único momento. Então, esse processo precisa ser construído. Assim como o vínculo precisa ser construído, o afeto precisa ser construído,
Essas relações terapêuticas também precisam ser construídas. Então, é um dia de cada vez, um atendimento de cada vez, você vai conquistando a confiança dessa criança a ponto dela se sentir segura o suficiente para entrar sozinha com você. Porque agora você não vai mais ser uma pessoa desconhecida para ela. Você vai ser uma pessoa em que ela confia também para ficar junto, confia também para compartilhar algum momento. Então, esse processo de formar um vínculo, acolher, é um processo fundamental, porque essas crianças passam pouco tempo conosco e passam a maior parte do tempo em casa. Então, a estimulação, ela não precisa acontecer somente nos espaços físicos, nos consultórios, somente nos espaços físicos das clínicas e somente na sala do terapeuta, ou somente com o terapeuta. O trabalho das terapias deve se estender para casa, deve se estender para os outros espaços, deve se estender para o parquinho que essa criança frequenta, deve se estender para a escola que essa criança frequenta, deve se estender para os ambientes de lazer que essa criança frequenta, para as festinhas, para os espaços em família, deve se estender para todos os locais que essa criança for, que essa família for. Então, nada melhor do que também inseri-los nesse processo, inserir a família nesse processo, porque a gente precisa andar lado a lado, a gente precisa andar de mãos dadas. Então, eu não tenho como pedir para uma família estimular a criança em casa se ela não sabe como fazer isso. E como eu vou ensinar isso para essa família? Levando ela para dentro do consultório e tentando mostrar como ela deve fazer isso em casa. Então, acolher nesse primeiro momento essa família é muito importante para essa formação de vínculo. E depois que esse vínculo estiver estabelecido, a gente vai começar a fazer o processo contrário. A gente vai começar a retirar gradativamente esse pai da sala terapêutica, esses pais do espaço terapêutico. E por que a gente deve fazer isso? Por que não mantê-los lá para sempre dentro da sala terapêutica? Por que essa decisão de primeiro colocá-los e depois retirá-los? Não estou entendendo agora onde você quer chegar com essa ideia. Você pode estar se perguntando. Lembra que eu pedi para você guardar uma informação no início desse vídeo? Pois é, a gente vai buscar ela agora. Lembra que por um período da vida a criança se vê ligada à família e se ver integrada a essa família como um ser único, mas a partir de uma certa idade, ela começa a desenvolver características psíquicas e se vê individualizada, começa a amadurecer a sua percepção de mundo e começa a se ver como um ser único, como o João, como a Maria, como uma pessoa separada dos pais, não como uma única coisa. E esse processo é muito importante. É muito importante para o desenvolvimento dessa criança. É muito importante para o desenvolvimento psíquico, para o desenvolvimento neurológico, para a aquisição de habilidades. É muito importante para a formação da personalidade dessa criança, para a formação de uma maneira geral desse serzinho que está crescendo. Então, essa criança também precisa ter esse momento de individualidade, esse momento dela escolher o que ela quer fazer, esse momento dela ir a um espaço sem a presença dos pais, esse momento dela realizar ações individuais, dela começar a fazer esse desmembramento, esse desmame, ela começar a ir à escola sozinha, ficar na salinha de aula, começar a ficar em cômodos da casa, diferente dos pais, e não somente no mesmo espaço que os pais. Isso é muito importante para várias áreas do desenvolvimento infantil. Esse processo é o processo natural do desenvolvimento.
esse amadurecimento, essa aquisição de independência. Então, ele é importante e é essencial para o desenvolvimento. E ele, quando trabalhado juntamente ao vínculo, acontece de uma maneira muito potente. Então, depois que você, profissional, acolheu essa família, acolheu essa criança e mostrou para ela que ela pode confiar em você, que você está ali disposto a brincar, disposto a compartilhar com ela o que ela quiser, disposto a ouvi-la, disposto a fazer o que ela deseja, você consegue, de uma maneira muito mais fácil, entrar nesse cotidiano, de uma maneira muito mais fácil, ensinar as habilidades que essa criança precisa aprender. Então, o processo terapêutico, o processo de treinamento de habilidades acontece de uma maneira muito mais prazerosa e fácil, porque o vínculo foi estabelecido. Então, os dois processos são muito importantes. Tanto a entrada dos pais nessa sala terapêutica para esse acolhimento, quanto a saída deles para essa visualização e da individualidade da criança. Então, os dois processos são muito importantes e muito válidos e precisam ser olhados com mais sensibilidade, precisam ser olhados com mais carinho, precisam ser olhados com mais amor. E a aquisição de habilidades, o treinamento de habilidades acontece de uma maneira muito mais prazerosa, tanto para a criança quanto para a família. Então, a gente precisa estimular isso. Quando a gente fala muitas vezes aqui no Playtea que a família faz parte do processo terapêutico, é por esse motivo. Porque essa família precisa entrar nesse processo terapêutico, precisa reproduzir em casa as atividades, precisa treinar as habilidades, precisa estimular no dia a dia. Mas como essa família vai fazer isso? Como essa família vai conseguir fazer isso se nós, profissionais de uma maneira geral, não dermos a elas subsídios para fazer isso? A gente não mostrar o caminho para fazer isso, não mostrar como a gente deve fazer, como eles devem realizar. Então, a gente também tem esse papel, profissionais de uma maneira geral, de auxiliar essas famílias. E as famílias que estão aqui, os papais e as mamães que estão aqui assistindo esse vídeo, que acompanham o Playtea, têm o papel de executar, de colocar em prática os vídeos, colocar em prática as dicas, colocar em prática as atividades que a gente vem trabalhando aqui, que a gente vem trazendo para vocês semanalmente, diariamente nas outras plataformas. Então, somente o trabalho conjunto, integrado mesmo, família e terapias, família e terapeutas casadas, unidas, vão conseguir potencializar esse dia a dia, potencializar esse desenvolvimento, potencializar essas habilidades e auxiliar esse dia a dia, auxiliar esse desenvolvimento e auxiliar essa criança, auxiliar a pessoa autista. Porque, como a gente já falou muito aqui, somente as terapias isoladas têm resultado, sim. As terapias isoladamente apresentam resultados. Sim, claro que apresentam. Mas quando a gente compara o peso delas isoladas e o peso delas juntas à família, é muita diferença. Então, a gente precisa unir esses esforços cada vez mais e acolher essas famílias, trazer essas famílias para dentro desse setting terapêutico, dessa sala terapêutica, é uma das estratégias que a gente pode usar para incluí-las no processo terapêutico, porque a gente precisa muito da participação de todos nesse processo. O engajamento de
todos, é o diferencial. Então, estimule sim a sua criança, estimule sim as habilidades da sua criança, treine, reproduza as atividades aí na sua casa. Você, profissional que está assistindo esse vídeo, acolha as famílias das crianças que você atende, para que juntos a gente possa somar esses esforços e potencializar muito as habilidades das nossas crianças autistas. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Seja bem-vindo ao Playtea. Se você é novo por aqui, clica aqui embaixo para seguir o nosso canal. E se você ainda não conhece as nossas outras plataformas digitais, pesquise por playtea.to no Instagram e também no Facebook para acompanhar os nossos conteúdos diários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!